Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma sexta-feira para a gente fazer a nossa análise de marketing jurídico. Hoje teremos um convidado muito especial, Dr. Sérgio Merola, que vai entrar aqui daqui a pouco no Instagram. Já estamos aqui também no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. E hoje nós vamos falar sobre resultados com o marketing de conteúdo, né? A gente vem conversando um pouco sobre esse desafio da produção de conteúdo no marketing jurídico. A gente sabe que o tempo do advogado é um recurso caro, né? O advogado caro no sentido de ser importante, né? Que se precisa ser bem aplicado e a gente fica sempre nesse lugar de que, já que vamos fazer um trabalho de marketing de conteúdo, se vamos produzir conteúdo, vamos produzir um conteúdo que traga resultado. Não é isso, Sérgio? Sérgio, vou pedir só para você pedir a participação aqui no nosso Instagram. O que eu faço? Pra gente começar aqui. Só um minutinho. Sem Tudo problema. Aproveitar para tomar um cafezinho também, ó. Um pouquinho de água, porque hoje nós vamos conversar bastante. Pra gente falar sobre alcançar resultados em marketing de conteúdo. Pronto. Como é que é? Vamos aceitar aqui. Pronto, estão me vendo? Pronto, agora estamos aqui ao vivo. Certo. Em definitivo. Em definitivo. Sérgio, acho que a sua câmera aqui no Facebook e no YouTube a gente precisa... Pessoal, acho que precisa te ver aqui. Eu tô pelo Instagram. Então acho que tudo bem, a gente vai pelo Instagram. Tudo bem, Não tem então vamos problema. por aqui. Mas Sérgio, boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Ficamos muito honrados em poder bater esse papo com você, principalmente numa sexta-feira à noite, depois de uma semana intensa que a gente acompanhou aí nos seus stories, muitas atividades. Então, te agradeço realmente por ter disponibilizado esse tempo aqui para bater esse papo com a gente. E queria pedir que você se apresentasse aqui, né, para quem estiver chegando, contasse um pouquinho aí da sua trajetória. boa noite, eu que agradeço o convite, Rafael e Marielle. Realmente a semana foi bem intensa, foi muito trabalhosa, mas muito gratificante, né? A gente colheu os resultados e o que a gente vai falar aqui justamente sobre marketing de conteúdo na advocacia, que é 100% dos meus resultados. Então, eu sou o Sérgio Merola, advogado, advogo desde 2015, 2016 eu abri meu escritório. Recentemente fiz uma fusão com outro escritório aqui de Goiânia, né? A gente tem expandido nesse sentido. E sempre minha expertise na atração de clientes, fazer negócios na advocacia veio através do marketing digital. Antes mesmo de eu abrir o meu escritório, eu trabalhava no escritório do então presidente da OAB de Goiás, Dr. Henrique Tiburcio, e lá eu já comecei a encabeçar um projeto embrionário, claro, né? Longe da dimensão e da proporção que nós alcançamos hoje, mas já foi o primeiro contato. Então, a partir daí, foi amor à primeira vista, eu acreditava nisso. Aliás, não era nem acreditar, eu não tinha opção, né? Eu não tenho parente advogado, não tenho parente no judiciário, não tenho. Então, era isso ou era isso. Eu não tinha dinheiro para pagar como é que chama? Um assessor de imprensa para me colocar nos jornais e através do marketing digital, que eu vi que era algo acessível e democrático, que eu comecei a fazer toda essa trajetória. Legal. Que legal. A gente percebe muitos advogados assim querendo trilhar esse caminho, né? E a gente vê entre os seus seguidores, os nossos seguidores aqui, principalmente o jovem advogado que hoje já está muito acostumado, né, a usar as mídias digitais antes até de se tornar advogado, enfim, de começar a sua atuação profissional, se apropriando desses canais. E aí a gente, então, quis fazer esse convite aqui para contar um pouco de uma trajetória que a gente percebe que é uma trajetória de sucesso, né? Inspirar um pouco as pessoas para a gente falar como que a gente se apropria, assim, desses canais, mas olhando
para o que eles podem trazer para a gente de resultado e como é que se constrói, né, um trabalho como esse. Acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. E nesse sentido, Sérgio, eu gostaria que, assim, eu fiquei curiosa de saber em que momento você despertou para o que assim, qual foi a centelha, né? A centelha que fez você falar, poxa, eu realmente, além do fato, né, de você era isso ou isso, né, de não ter um plano B, mas assim, qual foi o que despertou a sua atenção para o fato de que a produção de conteúdo, de marketing de conteúdo, pudesse trazer aí essa transformação para a sua atuação como advogado? Na verdade, começou antes mesmo da advocacia. Em 2013 ou 2014, me foge agora a data certa, eu conheci uma apresentadora à época do Globo Esporte, aqui local, e ela gosta muito de futebol, eu também gostava na época, não gosto mais de futebol, mas a gente começou a fazer um trabalho com outros membros de um canal de paródias, no Instagram mesmo, mais no Facebook, de produção de conteúdos, quando o time perdia, quando o time, enfim, zoando futebol mesmo, o torcedor. E a partir daquele momento que a gente começou a produzir bons conteúdos, os conteúdos começaram a ser replicados em grandes portais. Então a gente teve, por exemplo, artes que a gente desenvolveu, eu fazia a parte de texto, né, de comunicação, e que foram publicadas no site da UOL, no próprio Globo Esporte. Que legal! E aquilo lá me acendeu aquele estalo. Falei, gente, olha a proporção que isso alcança. Que dia que eu imaginei que algum conteúdo conseguiria atingir tantas pessoas. E no próprio canal, chamava Fute Como Le Gusta, a gente começou a ter bastante acesso, muitos seguidores, enfim. Então, esse foi o ponto embrionário. A partir do momento que eu ingressei na carreira de advogado, ainda no escritório do presidente da OAB da época, que eu trouxe essa expertise, eu conseguia conciliar essa parte do futebol lá no escritório, e eu propus esse projeto, encabecei, fizemos um blog, e a partir daí foi tendo algum resultado. Só que era um escritório ainda muito tradicional que não acreditava na força das plataformas. Isso a gente está falando de 2014 para 2015. Já existia sim, só que não era tão forte. Em 2016, no começo, que eu me propus a abrir o meu escritório, eu sabia que o único caminho para eu conseguir atrair clientes seria pelo marketing digital. Sem estratégia, sem um décimo do conhecimento que eu tenho hoje, eu comecei a produzir conteúdo e como não tinha muito cliente, eu produzia em massa. Então, eu entrava nos portais, no Conjur, no Migalhas, no próprio Jus Brasil, ia replicando, ia reescrevendo. Eu já tinha uma noção que aquela escrita voltada para o advogado não fazia sentido para o cliente final. E a partir daí eu fui realmente desenvolvendo a ponto de começar a escrever 5, 10 artigos semana. Nossa, intenso. Era bem intenso. Hoje, para sair um artigo, a agenda já não Hoje tem um tempo aí interessante, né? Equilibrar isso. Sérgio, interessante vou me permitir aqui contar fazer uma parte aqui de uma história pessoal, que é interessante você falar que essa sua entrada no universo digital foi por causa do futebol, porque a minha chegada, embora eu seja de comunicação, mas a minha chegada no universo de marketing digital, né? Eu sou jornalista, mas venho de um outro momento. Eu trabalhava com comunicação corporativa, etc. Mas esse olhar para o marketing digital, eu acabei, as minhas primeiras experiências ali como produtora de conteúdo digital também foi num blog de futebol. Assim, eu fiz um blog de futebol feminino na época, 2010 ainda. Enfim, foi de um projeto que já não... Infelizmente, eu não consegui... Infelizmente, um projeto que eu não consegui levar adiante, mas que me abriu aí os olhos exatamente para essa possibilidade do quanto de conexão a gente pode fazer, né? Então, assim, esse movimento que aconteceu com você na época de aparecer nos portais, etc., né? Eu como acabei quase que por acaso entrando num nicho, né? No que eu escolhi por paixão, mas fui me conectando pela rede
na época com outros perfis desse tipo, e aí, enfim, comecei a receber convites para congressos e etc, coisas desse universo do futebol feminino que depois eu acabei abandonando para aí transformar o marketing digital em profissão. Então, eu acho que esse pode ser o primeiro recado da nossa live aqui, né, de perceber as possibilidades de conexão que esse universo digital pode nos trazer. E eu acho que até esse encontro aqui também é mais um exemplo disso, né? A gente, enfim, né, nosso contato é todo digital, estamos aqui conversando por conta de interesses em comum. Eu reparei uma coisa legal também na fala do Sérgio, é que essa coisa da produção constante de conteúdo, isso é uma coisa muito legal que a gente precisa falar, que para mim, um dos segredos chaves, é manter essa constância. E isso geralmente vem quando você gosta muito, quando você ama aquilo que você faz. É até uma coisa que eu sempre falo, assim, quando me perguntam como é que eu começo, começo da onde, eu falo, cara, começa de uma coisa que você ama, sabe? Porque assim, você vai ter muito mais facilidade para manter essa constância, falando de algo que você ama, do que se você escolher alguma coisa que você acha que vai dar certo, mas você não gosta tanto. Porque na primeira pedra que aparecer no caminho, se você não amar muito aquilo, você vai começar a parar um pouco. Hoje não vou por conta disso. Não vou fazer mais assim porque pintou aquela coisa. Tudo vai ser desculpa para você não seguir produzindo, não seguir nessa constante. E quando é um tema, né, algo que te estimula, por mais que não dê certo no primeiro post, ou não dê certo na primeira live, etc., você vai naturalmente se sentindo disposto a fazer aquilo, porque é um assunto do qual você tem prazer de falar. Né? E até que dê certo no primeiro, mas não dê no segundo, no terceiro, e aí você não desanimar. Porque eu acho que o importante desse trabalho é você olhar para frente e falar como é que eu vou estar daqui a um ano, sabe? Que tipo de conteúdo eu vou estar conseguindo produzir daqui a um ano para as pessoas? E eu acho que o legal é se projetar assim, depois de um tempo, porque você nunca vai estar pronto para começar. A real é que você sempre vai precisar podar algo, podar não, sempre vai precisar melhorar alguma coisa, você sempre vai ser a pessoa melhor, você sempre vai ser um profissional melhor daqui a algum tempo. Então, acho que o legal vai ser olhar para trás e falar, nossa, como é que eu falava isso? E hoje eu já falo coisas diferentes, coisas melhores. Mas é isso, a sua audiência vai vir junto com você. E os seus conteúdos vão melhorar naturalmente. Então, eu acho que o bacana é você não perder esse amor, essa paixão e seguir sempre em frente, porque você vai estar sempre melhorando. Eu acho que isso é uma coisa, talvez, que eu gostaria de explicar também. Vai também... para quem não ama e não tem paixão, porque muita gente tem resistência ao marketing, né? Não é algo novo na advocacia. Só que ele se tornou, principalmente pós-pandemia, como se fosse a única ferramenta disponível. Nós tivemos um bom período de portas fechadas. E as pessoas que não tinham posicionamento digital, elas sofreram com isso. Então, mesmo que você não ame o marketing, mesmo que você não ame a produção de conteúdo, ela virou uma condição sine qua non para escritórios que estão começando, para escritórios que ainda estão ali com faturamento oscilando. Se não for isso, a pessoa não vai conseguir viver da advocacia, vai ter que fazer outra coisa. Porque as pessoas cada vez mais estão buscando advogados na internet, e a pessoa que vai na internet buscar um advogado, ela já abriu mão da indicação, ela já abriu mão do conhecido. Fala com fulano e resolve um problema para mim. Não, ela quer um especialista no problema dela. Então, quem está ingressando na advocacia tem que ter muito bem definido que virou uma necessidade a produção de conteúdo. Assim como você tem que fazer audiência, você tem que fazer um protocolo, você tem que fazer uma sustentação oral, você precisa fazer marketing. Não existe mais, pós-pandemia, um advogado que vai iniciar a carreira sem um marketing. Isso é fato. E nem para manter, né? Eu acho também que quem já estava, né? Acho que a pandemia definitivamente rompeu com esse paradigma do presencial, de dizer, não, eu não estou porque o meu cliente não está. Eu, quando quero encontrar o meu cliente, vou até ele, ou ele vem até mim. O que aconteceu com essas pessoas nesses meses em que a gente não podia, né, estar juntos e próximos, e em alguns lugares ainda não. Uma coisa muito legal também que eu vi na fala agora do Sérgio Merola, é o seguinte, essa coisa da indicação. A pessoa já passou essa parte da indicação e ela começa a ver no seu conteúdo
o material necessário para ela ter a confiança em você. Ali é onde você passa a confiança para a pessoa que está te conhecendo e é ali onde você estabelece autoridade, né, sobre aquilo que você está falando. Eu queria um pouquinho, Sérgio, do seu relato, da sua opinião sobre isso. Como é que você vê, como é que isso já está voltando para você, essa questão da pessoa confiar no seu trabalho e de você se tornar uma autoridade dentro da sua área? Antes de falar isso, vou dar um relato pessoal, assim, que para mim é algo que foge totalmente da realidade da advocacia. Eu odeio cliente por indicação. Odeio, definitivamente. Não indicação de outros clientes que eu já tenho, mas, por exemplo, é amigo da minha esposa ou é amigo de um amigo. Eu não tenho problemas com os meus clientes, graças a Deus, a gente tem relação muito boa e tudo, mas os poucos problemas que eu tive com clientes foram clientes de indicação, que veio por indicação da esposa, por indicação de algum familiar. Por quê? Acaba que essa questão que você falou, Rafael, da autoridade, a pessoa já não vem tanto pela autoridade, vem porque é amigo de fulano, porque é conhecido. Então ele começa a forçar a barra e por ter esse vínculo com algum ente, seu familiar, com algum amigo, acha que pode falar com você a qualquer momento, de madrugada e fim de semana. Então, os poucos problemas que eu tive com o cliente foi cliente de indicação. Eu não gosto. Na verdade, assim, eu até apresento uma certa resistência. Às vezes eu falo que não vou pegar ou aumento o valor dos honorários para evitar. Porque hoje eu já tenho uma clientela 100% da internet e é uma clientela que quando ela vem pela autoridade, ela já confia no seu trabalho antes de te contratar. Então ela já te vê como especialista. E isso faz toda a diferença na relação de confiança, que é uma relação que inclusive está prevista no nosso estatuto. Precisa dessa fidúcia entre o advogado e o cliente. Então, nesse ponto, o marketing digital ele dá todo o aparato necessário para que o advogado se promova dentro dos limites éticos, né, impostos pela OAB, se isso gerar autoridade de maneira que a própria relação pós-contratação, porque, lógico, o marketing você está focado na contratação, mas a relação também ela é muito importante. E a autoridade que você constrói no marketing digital é muito positiva, porque a pessoa fala, poxa, eu já contratei ele confiando nele. E não tem aquela questão, fulano é seu amigo da igreja, conversa lá com ele. Cara, isso é muito chato, cara. Isso é terrível, terrível. Exato. E eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem falado muito é que essa é um processo de contratação muito consciente, né? A pessoa que acompanha o seu conteúdo, que é impactada pelo seu marketing de conteúdo, compreende o que você faz, a forma com que você faz, quando o seu conteúdo é relevante para ela, faz sentido para o problema que ela está passando, o processo de a tomada de decisão na hora de contratar aquele advogado é muito mais consciente no sentido de que ela já sabe que você é a pessoa capaz de resolver o problema dela, né? Acho que a autoridade tem, obviamente, a ver com isso, mas pensando no processo mental que o cliente passa, ele te percebe como autoridade porque você, ao longo desse caminho, já veio ensinando coisas que talvez ele não sabia, apresentando aspectos do problema dele que talvez estivessem obscuros para ele, ficaram mais claros. Então, você veio esclarecendo, educando, apresentando questões que falaram, poxa, eu agora estou seguro, né? Tenho confiança de que essa pessoa tem o conhecimento necessário para resolver ou me ajudar ou resolver o meu problema. E gera reciprocidade, né? Isso. Gera uma conexão muito legal para quem está ouvindo, porque a partir do momento que você produz conteúdo útil para o seu cliente ou para o seu potencial cliente, você está gerando nele um sentimento de gratidão que certamente em algum momento tem chance de voltar para você. Não que ele vá te contratar porque ele é muito grato, mas ele fica muito feliz com aquilo e aquilo gera conexão e facilita bastante nesse processo. Acho que faz todo sentido. E tem uma diferença gritante quando a indicação é de um cliente que me contratou pela internet. Porque ele já falou, achei esse advogado na internet, ele resolveu o meu problema, vai nele. A pessoa já, nossa, é outro nível, essa relação de confiança, ela vem ainda mais robusta. É sensacional, não tem explicação, tanto que melhora a relação. Esse, de fato, é um relato muito importante para quem está construindo aí essa trajetória, né, de trabalhar com fazer o seu marketing de conteúdo, o seu marketing digital. Marielle, e aí, até... Não, só concluir que você falou a questão
na hora da contratação, hoje a gente fechou aqui 4 contratos. Todos vieram por conteúdo. Parabéns. E, obrigado, mas o que eu quero ponderar? Não teve reunião, não teve apresentação de PowerPoint, PDF. As pessoas, direto na minha caixinha, como é que você faz fechamento? Gente, fechamento é mais fácil, porque a autoridade foi construída. Eu mando um texto aqui, ó, 2 linhas. Valor inicial tanto, para inclusive isso, valor de êxito tanto, o êxito é isso. Ponto. A pessoa, parcela, não parcela? Não tem mistério. Você construiu a sua venda muito antes. As pessoas falam, mas o fechamento é delicado. Não é. Eles têm de, eu preciso ir no escritório, eu preciso conversar ao telefone. Não precisa. A maioria dos contratos eu fecho com 2 linhas de texto no WhatsApp. Sérgio, sabe o que é legal? Uma das coisas que a gente mais fala é que durante um processo de definição, né, em relação a um serviço, uma contratação de serviço, surgem muitas dúvidas e surgem na cabeça de quem vai contratar. E esse trabalho, e esse conteúdo que quando bem feito, né, que eu tenho visto, né, nas suas redes, que é o seu caso, ele ajuda já nessa primeira fase de tirar dúvidas e de, então o que eu vou ver nesse trabalho? Como é que é esse serviço? Provavelmente ele já pulou essa etapa porque ele já viu isso no seu material. Ele já viu isso nas suas redes, então já chega bem mais pronto na hora de uma contratação. Sabe o que eu costumo falar nas minhas aulas, mentorias? Que a contratação de advogado na internet, ela não é intuitiva. Pelo contrário, ela é contra-intuitiva. Se a pessoa está com um problema muito grande, vamos supor, a gente trabalha muito com um servidor aqui que está respondendo processo disciplinar. Imagina a situação, ele vai perder a renda dele se ele for demitido. Aí ele chega em casa, vai contar para a esposa, achei um advogado na internet para me defender. A esposa vai querer matá-lo. Você é doido, você vai perder seu emprego. Então, toda vez que a gente se prontifica a produzir conteúdo, a gente tem que pensar o seguinte, a contratação pela internet é frágil e ao menor sinal de dúvida, a pessoa vai desistir de te contratar. Então, você não pode deixar nenhuma ponta solta. O seu conteúdo tem que estar impecável, as suas redes têm que estar impecável, os seus contatos. Teve uma época, acho que foi em 2018, final de 2018, eu acho, depois da Copa do Mundo, as ligações caíram muito. Depois de analisar o que estava acontecendo, eu vi que lá no Jus Brasil, na área onde cadastra o telefone, tinha dado um bug e aí mudou o último número, o primeiro dígito. Então, era uma ponta solta que refletiu no meu resultado financeiro. A pessoa pensa, ela já está ali desconfiada, não sei se esse advogado ele sabe sobre isso e tal, vai entrar em contato no telefone inexistente. Aí você quebrou totalmente a relação de confiança, a pessoa desiste de te contratar. Sérgio, a gente teve um pequeno problema aqui. A gente teve um probleminha aqui de áudio, pessoal. E eu não estou ouvindo você. Um minutinho. Oi, voltamos? Olá, Sérgio, voltamos. Perdão aqui pelo nosso... A gente não estava conseguindo te ouvir e a gente não ia conseguir interagir. Então, acho que foi melhor a gente voltar. E aí a gente ficou muito curioso na história que você estava contando, porque o áudio caiu justamente quando você estava fazendo um relato interessante. Pois é, a questão da indicação. A diferença é quando o cliente vem por indicação de alguém que já me contratou pela internet. Que a pessoa já falou, contratei esse advogado pela internet e tive resultado, a pessoa já vem mais confiante. E eu estava contando a questão que eu sempre abordo nas mentorias e nas aulas, que é o quê? A contratação do advogado pela internet ela é frágil. A pessoa ela só precisa disso daqui para desistir de contratar um advogado. E aí é onde eu conto os exemplos. Você estava contando da história de 2018, né? Oi? Da Copa. Você estava falando que na Copa do Mundo de 2018 você percebeu que teve uma queda e foi investigar o que tinha acontecido. Isso, aí quando eu percebi, tinha dado um bug lá no meu perfil do Jus Brasil que mudou um dos números do nosso escritório de São Paulo. Eu não lembro se foi o primeiro dígito ou o último dígito. E isso é um fator que gera desconfiança na pessoa, porque pensa, ela está ali investigando a vida daquele advogado para saber se pode confiar o problema dele naquele advogado. Aí pensa, ele liga no telefone e dá um número inexistente. A pessoa desiste, por mais que tenha ali um WhatsApp, que tenha um e-mail, que tenha um site, porque a contratação do advogado pela internet é muito frágil. A pessoa ela sabe que se der errado, ela vai ouvir de todo mundo. Vai vir a família em cima, vai vir os colegas de trabalho. Por isso que o advogado que vai fazer o conteúdo na internet, ele tem que ter essa percepção.
que não é intuitivo igual você entrar no site das Americanas e comprar um celular. Não é intuitivo igual você abrir o iFood e pedir uma comida. Exato. O normal, mesmo diante da pandemia, é a pessoa ir ao seu escritório, apertar a sua mão, assinar o contrato físico. Então, na percepção do advogado, ele precisa ter isso em mente para saber até como que é o comportamento da pessoa que busca o advogado pela internet. Se você não souber qual que é o comportamento da pessoa, você não vai conseguir traçar uma estratégia eficiente aqui nas redes sociais. Exato. Isso é um ponto que a gente toca muito, Sérgio, assim, acho que um outro aspecto que você já trouxe aqui, que se conecta com isso, é justamente a questão de perceber. Você, no momento da nossa conversa, falou que você percebeu que o conteúdo daquela forma, né, com aquele juridiquês, não conectava com o seu cliente, né, com o cliente final. Eu acho que essa questão da abordagem, ela vem muito de conhecer de que forma as pessoas, né, se interessam, o que é que faz despertar a atenção das pessoas com quem o advogado quer se conectar, né? Esse conhecimento da persona que a gente chama. Exato. Né? E aí, assim, isso vai além de saber o meu público as pessoas que me contratam, que eu querem que me contratem, são empresários da região tal. Ok, isso é o ponto de partida, mas quem é essa pessoa no dia a dia, né? Como é o comportamento dela, que tipo de informação ela consome e o que faz ela prestar atenção no seu conteúdo, eu acho que o ponto de partida, e eu acho que isso que você trouxe representa muito isso, assim, o ponto de partida para você poder entregar esse valor e ir construindo essa relação de confiança, né? Eu queria também assim, que você falasse um pouco para a gente o que você considera como aspectos fundamentais, assim, né? Na hora de produzir um conteúdo, você já contou pra gente, né? Que no momento inicial você saía produzindo, fazia 5 artigos por semana, etc, né? O que mudou daquele momento para hoje, né? Como é que foi essa sua transformação? Que hoje, assim, na verdade, você mantém o seu perfil, tem o perfil do seu escritório, que eu sei que você cuida também com muito carinho. Como é que hoje você consegue equilibrar isso, né, dentro do tempo, todas as tarefas que você tem? E na verdade, assim, hoje, talvez em volume, você produza menos conteúdo do que naquela época, mas com muito mais relevância, muito mais valor. Como foi essa trajetória? O que você percebeu de pontos necessários para essa mudança e para essa transformação? Quando eu produzia muito conteúdo, eu não tinha estratégia. Normalmente eu pegava alguma notícia do Conjur, do Migalhas, reescrevia e não tinha um posicionamento específico, então era vinha trabalhista, previdenciário, administrativo, que é a minha área atual. Dava resultado? Eu acho que dava um pouco, por causa que eu sempre consegui transmitir a mensagem de maneira clara para o público-alvo. Mesmo que eu ainda não tivesse nenhuma noção de copywriting, de persona, de dor, acredito que por causa dessa experiência primeira com marketing no futebol, eu consegui desenvolver isso, ainda que não fosse de maneira lúcida, né, de maneira planejada. Só que o retorno não era nada assim extraordinário. Era um cliente ou outro que ligava quando eu conseguia sair na newsletter do Jus Brasil e tal. E eu percebi, eu falei, gente, eu preciso mudar. Se eu quiser viver disso daqui, eu preciso mudar. Foi quando eu comecei a aprofundar os conhecimentos em marketing, até que eu cheguei no copywriting. A inteligência do copywriting foi o que mudou totalmente a minha visão de marketing de conteúdo e que eu pude entender como que funciona a cabeça do ser humano que está consumindo um conteúdo. Então, hoje, se você pegar um conteúdo meu de processo administrativo disciplinar, a última coisa que eu falo é sobre direito. Eu falo sobre a pessoa que está sofrendo assédio moral, está sendo perseguida, os atestados não estão sendo homologados porque as pessoas querem prejudicá-la, enfim, as fofocas que ocorrem na repartição pública. Depois que eu falei tudo isso, que a pessoa se conectou ao meu conteúdo, que eu entro brevemente no direito, porque as pessoas não querem saber do direito. Ela quer saber se você entende do problema dela. E aí, lógico, a partir do momento que ela percebeu que você entende do problema, ok, deixa eu ver se esse cara resolve. Então, esse foi o ponto que tornou o meu conteúdo muito mais assertivo. Eu escrevo sempre na perspectiva do cliente.
E eu sempre falo, olha, coloque-se como um ferrenho defensor do cliente já no artigo. Eu estou escrevendo um artigo agora sobre o processo administrativo disciplinar, sobre servidores que estão em depressão e a comissão não suspende o processo. Aí eu falo, abro um tópico só assim, não é possível que em pleno ano de 2020 exista esse preconceito com pessoas com depressão. Então, assim, não tem nada de direito. Só que eu estou me colocando como um aliado dele. Ele vai falar, poxa, o Sérgio me entende. O Sérgio sabe o que eu estou passando, ele sabe o meu sofrimento e ele está capacitado para me defender. Porque eu costumo também falar, olha, eu poderia escrever na perspectiva do presidente da comissão do PAD. Como que eu vou fazer esse PAD para conseguir demitir esse servidor? Ou na perspectiva da autoridade que vai julgar. E aí a pessoa ia olhar aquele conteúdo e falar, mas o Sérgio está do lado da administração pública, eu não vou contratar esse advogado, vai me ferrar mais ainda. Então, o ponto-chave é você escrever, e por isso que é tão importante saber quem é a persona, sobre os sentimentos dessa persona. Qual que é o anseio dela, quais que são os desejos, o que ela dorme pensando e acorda pensando. Porque aí você consegue delimitar, dentro das emoções daquela persona, o que vai engajar o seu conteúdo. Maravilhoso. Perfeito. Tivemos uma Fico aula até emocionado aqui de persona. Fico muito feliz. Muito legal, porque a gente fala o tempo todo para os nossos contatos, enfim, nas nossas conversas, né? E aí, muito Sérgio, legal. assim, você falando, me veio, né? Fiquei aqui ouvindo uma voz uma coisa que eu sempre ouço, assim. Eu acho que tem um receio do advogado de parecer superficial quando ele não faz essa análise, quando ele não, ou quando ele, ao contrário, quando ele faz essa análise primeiramente pelo olhar, pelo sentimento da persona, para depois entrar no conteúdo técnico, né? Depois usar todos os termos jurídicos que vocês dominam super bem. E aí, assim, como foi isso para você, assim, né? Você já tinha essa abertura de se colocar e falar sobre isso? Ou foi um processo de transformação mesmo, de mudança, né, do seu modelo mental em relação à sua produção de conteúdo? No primeiro momento, não foi intuitivo, né? Como eu não tinha o conhecimento de copy, de persona, de dor, não era algo que eu fazia sabendo que eu estava fazendo. Então, eu realmente trazia mais informações jurídicas, julgados, termos técnicos, né, que não faz parte do dia a dia das pessoas fora da área do direito. Só que a partir do momento que eu aprofundei o estudo, falei, gente, vamos testar, né? E eu testei, comecei a perceber o resultado financeiro. Eu não quero ter reputação no meio acadêmico. Eu estou me lixando para o meio acadêmico. Eu quero ter resultado no meu bolso. Se eu estou escrevendo e está vindo cliente, eu não estou nem aí que meu artigo não está no Migalhas. Quem está ali no Migalhas são promotores, advogados, sei o quê. Pode dar resultado para o que ele se propõe a fazer? Pode, mas o que eu quero é que o meu texto chegue ao meu público-alvo e ele me contrate, só isso. Então, eu nunca tive essa vaidade do advogado, eu tenho que trazer o posicionamento jurisprudencial e tudo. Tanto que nesse artigo, esse que eu estou escrevendo agora, que eu devo publicar na próxima semana, eu falo assim, a lei entende isso, os tribunais entendem isso. E eu nem menciono qual que é o artigo da lei, porque isso tudo é ruído na minha audiência. E quanto mais ruído tiver na sua comunicação, pior fica o engajamento. Antigamente eu até citava mais, jurisprudência, hoje eu faço o quê? Falo, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu assim, assim, assim. Eu não colo mais jurisprudência, eu não colo artigo de lei. E isso faz parte da vida do advogado, não faz parte da vida do cliente. Então, quem está querendo ir para o marketing digital tem que abrir mão dessa vaidade, dessa pompa, de que advogado tem que ser um mega intelectual. Sim, você precisa ser intelectual para cuidar das petições e das ações. Para produzir o conteúdo, você tem que ser um comunicador. Perfeito. Perfeito. Isso, inclusive, aconteceu com a gente também, né? Isso é muito comum. Você acaba começando, no começo, você acaba produzindo coisas muito parecidas com o que o seu mercado já produz, e aí você se desconecta de quem é seu real cliente. A gente cansou de, lá no começo, tá ligado, produzir muita coisa que falava com outros profissionais de marketing, falava com alunos, estudantes, e não falava com o nosso cliente mesmo. Então é muito legal quando você descobre isso, quando você faz essa virada. Mas eu acredito que no meio jurídico seria um pouco mais difícil, porque tem toda uma cultura, né, de que você tem que fazer
Exato. um conteúdo muito... Eu A costumo gente brincar com a já é Mari. treinado errado na faculdade, né? Começa lá. Nós É. somos treinados de maneira equivocada. E assim, eu até brinco com a Mari falando que o advogado já produz um conteúdo muito legal, muito rico. E o que, na verdade, falta, muitas vezes, é descobrir, aprender como distribuir melhor esse conteúdo, né? Porque muitas vezes é um conteúdo super denso, e aí, quando vai distribuir, quando vai divulgar isso para os potenciais clientes, às vezes a coisa vai muito tímida. Faz um pequeno post aqui. Às vezes o advogado fica semanas trabalhando num artigo, né? Enfim. Ou numa análise. Numa análise sobre algum caso, sobre algum decreto, uma lei, muito tempo debruçado sobre aquela produção. E aí, na hora, aí chegou, né? Ok, assim, tenho aqui o meu artigo produzido, e aí, na hora de entregar, distribuir isso para as pessoas, ele publica no site, faz um post na rede social e divulguei. E aquilo se perde. E, né, e quanto que você tem de oportunidade, como você falou, né? Você tá no Jus Brasil e aí divulga no seu Instagram, etc. Você poderia, inclusive, estar lá, talvez, no Todos artigo do Jus lugares, Brasil, né? aproveitar isso no Jus Brasil, mandar por e-mail para alguém que pudesse ter interesse naquele artigo. Isso está no seu site com certeza, em formato de artigo. Às vezes, um grande material você consegue cortar ele em vários pedaços, dependendo de quem são os seus clientes. Cada pedaço pode conversar com um tipo de cliente seu. Então, assim, dá para fazer... Ou abordar aquele mesmo assunto por vários aspectos, né? Porque dentro de um artigo você fala sobre aquilo, enfim, né? Diversas formas. Tem um ditado que fala que o conteúdo, ele é o rei, mas a distribuição é a rainha. Não adianta nada você produzir mega conteúdo e o conteúdo não chegar no público-alvo, né? Exato. Perfeito. E aí, Sérgio, eu queria, assim, explorar um pouquinho dos seus bastidores, porque a gente vê, quem acompanha o seu conteúdo, vê, assim, que você tem uma disciplina muito grande na hora de manter as suas redes atualizadas, de fazer essa produção de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, acompanhando seus stories, a gente vê que o seu dia a dia é super atribulado. E o que a gente mais ouve dos advogados é: nossa, eu não tenho tempo para isso, né? Não tenho tempo para produzir conteúdo. E aí eu queria que você desvendasse aqui para as pessoas como é que você fabrica tempo, né? Como é que você se planeja para que isso se mantenha constante, assim. Hoje é mais fácil por causa da equipe. Aqui no escritório nós somos 10 advogados, 11, né? Contratamos uma essa semana. Mas ainda assim, a intensidade e o volume da nossa advocacia me traz entraves para a produção de conteúdo. O meu último conteúdo, Sérgio, produzido, ele foi final de julho. Então, assim, já tem um tempo, né? Agora que vai sair outro. Só que, graças a essa evolução na técnica, o meu conteúdo é muito assertivo. Ele dá muito resultado. 2020, com pandemia, e ainda sendo o ano que eu menos produzi conteúdo, está sendo o ano que eu estou mais colhendo resultados. Por quê? Já tem conteúdo sendo produzido há quase 5 anos, né? Não é algo imediato. A gente tem que ter essa noção de que precisa de uma maturidade, tanto intelectual quanto do próprio conteúdo na rede social. Então, assim, hoje, por exemplo, até você falou, como que você consegue conciliar? Eu não estou conseguindo conciliar muito bem. Eu já estou com um plano aí de fazer um curso. A minha audiência está pedindo um curso e eu não tenho um braço para fazer um curso. Porque a minha advocacia é muito intensa. A gente tem um volume de contratação muito grande. A gente está conversando com uma comissão de aprovados de um concurso. Na verdade, já fechou, já mandou qualquer documentação necessária, que são 80 pessoas. Então, isso vai dar uma mão de obra muito grande. Eu não posso simplesmente parar minha advocacia para produzir conteúdo. É uma grande dificuldade. Tem uns planos de fazer curso e tudo, mas até a minha consultoria do Jus Brasil, que eu estava fazendo 1 a 2 por semana, eu dei uma parada. Eu dei uma parada porque, por causa do bom problema, a advocacia está dando muito retorno. Então, assim, realmente existe esse problema, mas no começo, quando você tem tempo disponível, é conteúdo 24 horas. Você não pode pensar em outra coisa. Vou na reunião do OAB distribuir cartão. Cara, o que você vai fazer distribuindo cartão? Senta na bunda na cadeira e vai fazer artigo. Sério. Então, assim, no começo, hoje eu tenho, acho que 300 artigos no Jus Brasil. Você tem que... A prioridade é a produção de conteúdo. O que eu vejo de equívoco nos advogados é achar que
O marketing deve ser feito se sobrar um tempo. Agora, você não vai viver de petição, você vai viver de contrato fechado, de clientes novos e de dinheiro entrando. Petição é importante sim, é o trabalho intelectual, é o motivo pelo qual a gente foi contratado. Mas se você não tiver cliente, você não vai peticionar. Essa que é a lógica que eu vejo que foge da realidade de boa parte dos advogados. Não, e é isso que você falou, né? Você aumenta a sua carteira de clientes e não por isso você diminui a qualidade do seu serviço. Você traz novos profissionais, você aumenta a equipe, você treina a sua equipe. De repente, uma coisa que você consegue delegar, você delega e ainda treina a pessoa, porque aí você garante que aquela pessoa, além de conseguir fazer aquilo, ainda vai fazer aquilo com a melhor qualidade possível. E assim você vai experimentando o crescimento. Muito, muito legal ouvir isso. Nossa, muito bacana. Esse relato que você fez agora, me lembrou de uma coisa que o Rafael fala muito aqui, que é o quanto esse trabalho de conteúdo ele precisa ganhar musculatura, né? Ele precisa de uma disciplina, né? É como se você... É como academia, né? Não adianta você pagar a academia, contratar o melhor personal trainer, etc., se você não for lá malhar, né? Ou então, se você malhar 3 meses e parar depois. E depois parar. Então, assim, mesmo que no começo você male bastante, ou seja, produza bastante conteúdo e ganhe uma musculatura, depois você tem que fazer o mínimo que seja para manter aquilo ali, né? E não desperdiçar os resultados que você tem alcançado. Mesmo que no início o seu resultado seja aumentar a sua audiência, e construindo a sua autoridade, né? Esse é um trabalho que precisa realmente de um compromisso, né? Teve um post recente seu que foi uma das coisas até que estimulou essa nossa conversa, que fala justamente isso, né? Que o marketing de conteúdo ele é um compromisso. Você precisa ter algum espacinho ali para... E aí eu acho que planejamento é uma coisa importante, né? Não só você pensar, quando a gente fala em planejamento, às vezes as pessoas pensam num planejamento, uma coisa estratégica e tal, e às vezes é tão simples quanto você anotar na sua agenda, no seu calendário, se colocar na sua própria agenda, né? Então, ter ali dentro da sua agenda sua meia horinha por semana para olhar para o seu conteúdo e malhar, né? Malhar o seu conteúdo, manter ele crescendo, enfim, essa autoridade ganhando robustez. Nesse ponto, o que eu acho muito interessante? O começo do ano, começo não, mais para o meio do ano, já tinha passado ali o boom do lockdown, desse fechamento, a gente estava ali em junho, maio, junho, estava com uma demanda muito grande, não estava produzindo nada, e agora que eu comecei a voltar, eu senti dificuldade, que é a questão da academia. Se você, mesmo quando você está malhado, se você passa 2, 3 meses fora da academia, quando você voltar a puxar o peso, vai doer os seus músculos. E o cérebro é da mesma forma. Se você não está desenvolvendo texto, se você não está consumindo conteúdo, não está estudando, não vai sair. Não vai sair. As pessoas falam, Sérgio, de onde você tira inspiração? Cara, eu devo ter uns 15 cursos de andamento. Minha esposa fala, eu não aguento esses livros na sua mesa. Lá em casa eu tenho um escritório também, e é em L. Aí na frente aqui fica o computador e o L é só livro. E eu sei exatamente qual livro que eu quero, onde que eu quero consultar. Mas é isso, você tem que fortalecer o seu conhecimento para ser alguma coisa. Não adianta achar que vai vir uma inspiração divina, agora eu vou produzir isso. Não vai. Você precisa consumir e produzir conteúdo. Maravilhoso. É exatamente isso. Exatamente isso. E, Sérgio, quais foram as suas... Você falou assim que você começou a estudar e acessar e tal. Quais foram as suas fontes, as suas grandes... suas fontes de conhecimento e de inspiração para você poder formar esse seu posicionamento, enfim, entender que eu preciso construir um posicionamento, entender minha persona, enfim, né, e construir essa trajetória. O primeiro de todos, ainda em 2018, no começo de 2018, foi o Natanael Oliveira. Foi o primeiro contato que eu tive com copywriting. Gosto muito do conteúdo dele. Ele não é desse pessoal da linha de frente que faz mais sucesso, só que o conteúdo dele é muito bom. O conteúdo, ainda hoje, sempre que tem uma masterclass, alguma coisa, ali os 2 livros dele, ele realmente tem uma pegada diferente. Eu gosto, não é voltado para advogado, ele sempre trabalha na perspectiva de vendas. Eu consigo fazer essa mescla, essa adaptação. Então foi o primeiro contato, eu aprofundei muito. Depois, os livros, né, do Paulo Macedo,
são muito bons, ele te dá uma noção técnica de copyright muito boa. O próprio Ícaro de Carvalho, mas, por exemplo, as pessoas falam, o Ícaro é muito bom no copy. Eu já vejo com ressalvas. A copy dele é impossível de ser copiada. Por quê? Por exemplo, a pessoa acha que vai comprar o livro dele, TPD, que deve ter, sei lá, 150, 200 páginas, e vai começar a escrever igual o Ícaro. Só que o Ícaro é um gênio. Ele desenvolveu aquela narrativa ao longo de 15 anos estudando. Então, você tem que ter a ressalva, e aqui não é falando mal do conteúdo do Ícaro, pelo contrário, eu compro tudo do Ícaro, eu sou fã incondicional do Ícaro. Você tem que ter a ressalva que ele vai te dar o caminho das pedras. E é tão sutil o caminho das pedras que ele proporciona, que eu estava relendo o livro do TPD, no capítulo 3, ele fala de autossugestão. E ele já tinha comentado no story sobre autossugestão. Quando você vai se debruçar pelo assunto, o primeiro conteúdo que você acha é um de 1900 e bolinha de 40 e tantas páginas. Só que é um conteúdo fantástico. Então, assim, quem quer aprofundar o estudo e conseguir estudar o que o Ícaro passa é muito bom. O Paulo Macedo é muito bom. O Beto da Empíricos, o Beto Altenhoff, não sei falar aquele nome, sempre que ele lança curso, também são cursos sensacionais. E uma coisa que melhorou muito, eu não gosto de ler romance e literatura, acho um saco. Só que de tanto o Ícaro insistir nisso, nos stories dele, esse ano eu comecei a ler. E realmente, um dos artigos que eu mais fiz sucesso, que eu fechei assim, contrato a rodo, foi esse penúltimo artigo que eu falo assim, acreditei na comissão do PAD e isso custou meu emprego. É uma narrativa, como se fosse uma história, eu me colocando na história do servidor. Esse artigo estourou de tal forma que existem grupos aqui em Goiás de comissão de processo administrativo disciplinar que começaram a compartilhar e falar mal de mim. Porque eu, de fato, meu conteúdo eu sempre estou colocando a comissão de PAD como vilão. Então, assim, engajou tanto, mas tanto, que além de trazer clientes, a minha contra-persona ficou enfurecida. Eles meteram o pau. É o sinal que deu resultado. Deu 8 ou 10 mil acessos em 24 horas. Incrível. Então, seja, lê romance, aí, lê literatura, tem que ler Don Quixote, tem que ler Moby Dick, essas firulas aí que eu odeio, mas tem que ler. Contar a história, né? Quanto a humanidade se desenvolveu, né? Na contação de história e não precisa ser diferente, né? Acho que é uma das lições aqui. E, Sérgio, tenho muitas perguntas, assim, mas eu não vou me alongar muito mais. Mas eu queria saber um pouco, assim, a gente já passou por isso de forma, em várias coisas que você falou, mas se você pudesse elencar, assim, quais foram os grandes desafios que você teve, né, nesse caminho, assim, acho que a gente falou um pouco da questão do você se sentir, né, essa sensação que o advogado tem de estar fugindo daquilo que ele aprendeu na faculdade, essa mudança de mindset, o desafio de saber o que produzir, assim, quais foram os grandes desafios e que dicas você deixa para quem está enfrentando esses desafios agora, né? Ou quem acabou de, enfim, se formar e está tentando encontrar o seu caminho, ou quem já está atuando e que ainda está tentando encontrar o seu caminho no digital. Eu acho que o grande desafio é a falta de retorno imediato, porque quando a gente se forma e vai advogar, a gente não tem dinheiro. Então, você tem ali despesa e tudo, e tem aquela ansiedade. Eu lembro direitinho, olha tanto que é interessante. O meu primeiro vídeo foi sobre desaposentação, antes da tese cair no STF. E aí, na época, não tinha essa polêmica de patrocinar no Facebook. Olha o tanto que a gente é amador. Eu pensei, gente, eu vou gravar esse vídeo. Fiz uma estimativa de anúncio ali, eu colocando R$150 e alcançar acho que 6 mil pessoas. Eu falei, gente, se 6 mil pessoas estão vendo, pelo menos umas 5 me contrata, eu cobro R$3.000 de honorários inicial, 15 mil. O plano era perfeito, o plano não tinha como dar errado. Foi um fiasco, o telefone nem tocou. Então, assim, o meu grande desafio foi o desconhecimento, porque você começa a produzir conteúdo aleatório, naquela época já não dava resultado, hoje menos ainda. Hoje não cabe marketing amador. E a falta de dinheiro, não me planejei o suficiente para começar meu escritório. Por sorte, no segundo mês que eu estava advogando, um amigo trouxe uma causa muito grande de direito minerário.
e isso me deu fôlego aí para 6 meses, porque provavelmente se não fosse isso, eu nem teria continuado. Então, minha dica, primeiro, profissionalize o marketing, procure se capacitar, vai trabalhar sua escrita, vai entender o marketing, a essência mesmo, o que é persona. As pessoas falam, vamos delimitar persona, como se fosse o seguinte, vou pegar aqui um papelzinho e vou saber quem que é a persona. Cara, as campanhas mais bem-sucedidas de marketing na história, os redatores publicitários ficaram meses em regime de exclusividade estudando a persona, sabendo qual que é o sentimento daquela pessoa. Eu até estava lendo um livro novo, peguei na estante do meu sócio, que era copywriting, palavras que vêm de milhões, não sei o que. Estava dando uma pincelada. E lá ele traz um texto sobre mãe solteira. Aí fala, mãe solteira tem dificuldade porque tem que levar o filho na escola às 7 horas. Geralmente ela não tem dinheiro para pagar a faxineira, tem que buscar o filho, tem que fazer comida. Gente, olha o tanto de dor para você trabalhar no conteúdo de direito de família. Então, assim, Exato. Minhas 2 dicas. Programe-se financeiramente. Você precisa de um fôlego aí de 1 ano para ter um resultado. Não espere resultados imediatos, senão você vai se frustrar. Só que isso não significa que você não tem que se preocupar com a qualidade do seu conteúdo. Você tem que aprimorar, tem que aprender a escrever, tem que aprender a contar histórias e tem que aprender copyright. A base é essa. Perfeito. Legal. Maravilhoso. Acho que tivemos aqui uma aula, né? Aula prática ao vivo de como realmente o marketing de conteúdo pode gerar resultados, muitas dicas ricas, assim, né? E a gente fica realmente muito, muito entusiasmado, muito feliz de ver um trabalho como o seu, Sérgio, porque a conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes de começar aqui a nossa live, né? Que a gente percebe, né? Desde a gente está aí há 5 anos trabalhando nesse mercado de marketing jurídico, nós somos de marketing, não somos advogados, mas a gente desde o começo percebe essas oportunidades, né? Isso que você está colocando de contar as histórias, falar das dores, enfim, né? E de qualquer tipo de cliente, né? Não só o advogado que atende o cliente pessoa física, que as dores são muito nítidas, mas o cliente pessoa jurídica, que no final das contas é uma pessoa, né? Também é um empresário que está ali vivendo as suas dores. Então, assim, a gente fica muito feliz de ouvir o seu relato do quanto isso definitivamente pode ser aplicado e de forma que traz conteúdo, desde que seja um trabalho estruturado, com dedicação, né? A gente fala muito aqui que nenhuma casa começa do telhado, né? A gente precisa construir as bases, precisa construir, pavimentar o caminho que vai levar até o sucesso. Eu acho que isso que você trouxe para a gente hoje é uma prova, né, de que isso de que dessa forma funciona, né? Não adianta a gente sair postando um monte de stories, fazendo dancinha no TikTok, se isso não tiver um objetivo, né? Eu me recuso a fazer dancinha no TikTok, eu não vejo. Legal. Sérgio, muito obrigado. Muito obrigada. Mesmo. Só tenho realmente a agradecer demais, assim, pela sua disponibilidade, por essa conversa muito rica, sabe? Eu espero que muitos advogados consigam acessar esse papo e ver e rever, ouvir pausando cada dica que você deu, porque realmente assim, foi muito, muito precioso ouvir isso de você. E acho que a nossa intenção é que contribua, né, com a advocacia de uma forma geral, porque essa é uma outra missão que a gente assumiu aqui, quando a gente começou a trabalhar com marketing jurídico, a gente percebeu essa que é uma dor do advogado, né, de não ter essa formação, não ter acesso a esses conteúdos de marketing direcionados para a advocacia desde a faculdade, né, o que para mim parece um paradoxo, porque a advocacia é, por natureza, uma profissão empreendedora, e aí não dá para você empreender sem entender de marketing. Então, te agradeço muito por ter contribuído aqui com essa missão que a gente assumiu de ajudar os advogados a abrirem os olhos e a entenderem um pouco mais sobre como o que a gente faz pode ser aplicado e faz sentido para o dia a dia deles. E pode ajudar tantas pessoas. E pode contribuir aí com os crescimentos de carreiras e negócios dentro da advocacia. Muito obrigada de verdade. Eu agradeço, Marielle, Rafael, foi um papo muito bom. Estarei sempre à disposição. Só encaixar a agenda, né? Porque o ritmo aqui realmente é intenso.
E o contrário é recíproca também. Quando precisar, estamos à disposição. Estamos sempre aí. Só chamar. Voltaremos em breve para um próximo papo. Muito obrigada também a quem nos assistiu aqui. Compartilhem com os amigos advogados, porque realmente conteúdos muito ricos aqui, né? Lições valiosíssimas. Lições valiosíssimas. Acompanhem o conteúdo do Sérgio, que é muito rico, muito valioso. E estaremos aqui de novo na próxima sexta-feira, às 18 horas, na nossa análise de marketing jurídico. Sérgio, um abraço. Obrigada a todos. Boa noite, boa semana. Você também.